Muita habilidade, boas cobranças de falta, dribles objetivos e lúdicos, chute potente, ótimo controle de bola e muita raça. Rafinha parece ter todos os atributos que qualquer jogador aclamado por quem acompanha futebol gosta, mas por algum motivo parece que tudo isso é resumido a uma coisa: bagre, um comum que não pode ser melhor do mundo. Se esse cara tá sendo considerado o melhor do mundo, significa que o futebol acabou. Hoje nós vamos conversar sobre a temporada mágica que vive o Barcelona e tentar entender por que o seu melhor jogador é tão odiado e maltratado em seu próprio país. Tem muita coisa que você não faz ideia e que pode estar enraizado aí na sua cabeça, te fazendo agir dessa maneira e pensar dessa maneira. Inclusive, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, então já muta seu mundo real e vem comigo tentar entender por que o Rafinha é tão desprezado de trás a trás. Rafael Dias Belloli, nosso querido Rafinha, chegou cedo ao futebol europeu, não teve passagem marcante por nenhum clube brasileiro e começou no Vitória Guimarães, lá de Portugal, como um ponta esquerda, mas logo na segunda temporada ele já foi movido para a direita, afinal ele é canhoto, né, e o meta do futebol atual é ter pontas invertidos, para cortar para o meio e chutar ali, né, coisa que a gente começou a ver com muita frequência no futebol. E ele jogou muito bem, foi comprado pelo Sporting, também continuou fazendo seu papel, apesar de não ter números expressivos, né? Começou a ser observado por outros times da Europa, foi jogar no Rennes da França e de repente ele pintou no Leeds, indo jogar na Premier League, e foi ali onde ele teve de fato um salto na carreira, um reconhecimento maior e chegou até a ganhar a primeira convocação para a seleção brasileira. E para te poupar dos detalhes que não são importantes para essa discussão aqui e já entrar na discussão de fato, né? Em todos esses clubes Rafinha tinha o perfil de ser o ponta driblador, sabe? Aquele cara que quebra linhas com suas arrancadas e dribles e, claro, arriscar uns golzinhos ali de vez em quando, mas ele nunca foi o dono do time nesse sentido, de mais definição, né? Mas era um cara importante no ataque ali, principalmente no Leeds, e ele sempre foi um cara bem habilidoso, né? Trata muito bem a bola, tem um bom controle da pelota e por isso, quando eu via comentários desse tipo aqui, eu não conseguia entender de onde saía essa ideia. Como pode alguém chamar de bagre, de comum, esse cara que vocês estão vendo aí de fundo, né? Um cara que tem esses lances de muita habilidade. E aí a gente precisa entender a origem disso. E parando aqui rapidinho, meu caro, pra te pedir pra deixar o like no vídeo. Eu sei que muitos de vocês esquecem, mas o like faz toda a diferença, cara. Ele faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas, então mais pessoas vão assistir esse vídeo, enfim. Isso fortalece demais o trabalho e se você tá gostando do conteúdo, também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e tem muita coisa nova vindo por aí. Também quero te falar sobre o nosso parceiro KB Prime, que tem camisas incríveis e que você pode conferir clicando no link que deixei na descrição. Eles têm camisas da temporada, né? Tem camisas retrô, pra você que gosta ali também de umas camisas antigas. Então confere lá, vale muito a pena, também tem camisas especiais, enfim. Se você gostar de qualquer item da loja, usa o cupom TRAVEATRAVE, tudo junto, né? TRAVEATRAVE, o nome do canal, que você tem desconto na sua compra. Então é isso, recados dados, vamos voltar para o vídeo. Como disse antes, Rafinha nunca passou por um clube brasileiro, né? Ele foi despontar direto na Europa e ainda que começando no futebol português, vamos ser sinceros aqui, né? A maioria do país conheceu ele quando ele atuava pelo Leeds, que é um time inexpressivo para o brasileiro, né? Até tem uma tradição ali na Inglaterra, mas aqui a gente considera um time pequeno, né? Que sempre figura na segunda divisão, então abrindo nossos motivos do porquê Rafinha é tão odiado, sem dúvida tem muito disso, sabe? Ele apareceu para o país e foi convocado para a seleção brasileira jogando no Leeds United. E se a galera já pega no pé do Bruno Guimarães por jogar no Newcastle, do Andreas Pereira por jogar no Fulham, que recentemente são times garantidos ali na primeira divisão, imagina de um cara que joga num time que briga para não cair, né? E que atualmente até está na segundona. E claro que ele não seria aceito, afinal, o brasileiro vê mais futebol nacional, o Brasileirão. Então, para boa parte, os caras que estavam jogando aqui é quem deveriam ser convocados e não um cara de um time que briga para não cair na Inglaterra. A galera não consegue fazer essa separação também de coletivo e individual, porque o cara pode estar jogando em um time que briga para não cair, mas ele fazer individualmente uma boa temporada. Mas enfim, isso vai construindo a imagem de Rafinha na cabeça do povão como um cara low profile, um jogador
jogador nada demais e que provavelmente só foi pra lá, né, pra seleção por ter um bom empresário. Mas o tempo foi passando, o Arsenal começou a demonstrar interesse, ele acabou sendo contratado pelo Barcelona e é verdade que nas 2 primeiras temporadas ele não se firmou completamente, rodou em muitas posições no campo, com o Xavi muitas vezes ele não era titular, né, o Yamal ainda estava surgindo, mas tirando alguns jogos do brasileiro, quando ele começava jogando era substituído, então o Rafinha não era unanimidade e por mais que ele fizesse uns bons jogos pela seleção, na Copa de 2022 ele não foi tão bem e pronto, a opinião de muita gente já estava definida com base nisso. Era um cara do Leeds que foi para o Barcelona e não conseguiu ser titular, ou seja, um flop no Barcelona, né, até aquele momento, convocado para a seleção mas não fez nada em jogos grandes ou quando precisava de fato, numa competição como a Copa do Mundo, então claro que é um comum da bola, um cara que conseguiu ser encaixado ali por politicagem, mas na verdade, Rafinha sempre foi muito bom. Como falei, não dá pra acreditar que alguém realmente pense que ele não é habilidoso, né, que eu não sei o que alguns brasileiros esperam do futebol, sinceramente, cara. As mesmas pessoas que criticam o esporte, falando que tá engessado, que não tem mais dribladores, que não é tão bom como antes, olham pra um cara que dá tudo isso que eles gostam, né, dribles, jogadas de efeito e chamam de bagre superestimado, sabe? Não dá pra entender, mas uma coisa é certa, Rafinha, pra essa temporada atual, teve uma evolução absurda e uma mudança sim no padrão de jogo, e isso passa pela sua atuação com mais liberdade pra rodar o campo todo, porque pra muitos, ele está jogando como meia, né, nas escalações ali ele aparece como meia, mas na verdade ele faz de tudo um pouco no Barcelona. Claro, ele teve partidas como meia no Leeds também, até no Rennes, mas nada padronizado, nada que mudasse suas características principais. Ele continuava caindo mais para as pontas nesses times, e seu jogo era ali mesmo, avançando para quebrar linhas com seus dribles e vez ou outra buscando uma inversão de jogo, né, aparecendo no meio para ajudar na construção e tudo mais, mas o seu foco era nas pontas e na verticalidade por ali, e isso mudou completamente com o Flick no Barcelona. Rafinha ainda é escalado como ponta, às vezes na direita, às vezes na esquerda, mas nos jogos, né, assistindo ali, ele não fica preso lá no canto, ele roda o campo todo, ele é o articulador do time, sempre se apresentando na criação e também avançando para finalizar as jogadas como um segundo atacante. Ele está fazendo basicamente o papel que um Thomas Müller faz, um Odegaard, só que com mais intensidade nas avançadas para o ataque e no preenchimento de espaços ali na frente, e por isso ele tem um número alto de gols até aqui. E claro, as estatísticas da temporada confirmam isso, e eu não poderia deixar de trazer aqui para te mostrar o quanto o Rafinha evoluiu e melhorou com essa mudança no seu estilo de jogo, e como de fato ele mudou esse estilo de jogo, né? Se você pegar as finalizações, essa temporada ele tem uma média acima de todas na carreira até aqui, são mais de 3 chutes por jogo e ele nunca tinha conseguido isso. Em grandes chances de gol criadas, ele já tem 19, também já é maior que todas as temporadas dele até então. E lembrando, estamos ainda na metade da temporada, né? Um pouco à frente da metade, passamos agora ali da metade da temporada, então tem muito ainda pela frente, e se você olhar os passes certos por jogo, ele tem mais nessa também. O número de ações com a bola, ou seja, tudo isso mostra que nessa temporada atual, o Rafinha vem participando mais dos jogos, mas tudo bem. Nas temporadas pelo Leeds, ele também passava de 50 ações com bola por jogo, né? Então isso talvez não explique tão bem essa evolução e o quanto ele está participando mais. Mas aí a gente olha para os passes que ele dá no terço final de campo, ou seja, os passes próximos à área do adversário, e aí a diferença é gigantesca. Nessa temporada, Rafinha tem 24 passes próximos à área do adversário, e nas temporadas de Leeds eram 14, 15 passes ali nesse setor, porque claro, o Rafinha era um jogador mais terminal, como eu falei no início, ele não era responsável pela criação, né, pelo trabalho de rodagem da bola ali na área. Ele na verdade se movimentava para receber essa criação do time, então ele recebia, ia para cima, tentava driblar e entrava na área dessa maneira, e até no Barcelona isso acontecia, né, com ele dando menos passes ali na construção, e agora ele está mais participativo, o jogo passa mais por ele, e o cara tá decidindo jogos, cara, foi agora contra o Benfica, já decidiu contra o Real Madrid, então em jogos grandes ele tem sido o cara do time, mais que Lewandowski, mais que o Yamal, que também estão muito bem, mas Rafinha, por toda essa evolução, é o melhor jogador do Barcelona, e é bem engraçado, porque o Yamal precisava ser titular depois da Euro, né, ninguém imaginava que depois daquele torneio ele seria reserva do Rafinha, nem de qualquer outro, enfim. Lewandowski, claro, não sairia do time e nem é da mesma posição, e para a função que o Rafinha faz hoje, eles trouxeram Dani Olmo, que seria natural ali depois da contratação e também da boa Euro que ele fez, e eles ainda queriam contratar o Nico Williams, formar aquele trio da Espanha ali, então o Rafinha não era a primeira opção, mas ele foi ganhando espaço nos treinamentos exigentes do Flick, porque ele é um cara determinado taticamente, né, tem um bom físico, ele resiste bem aos impactos dos jogos, e isso não vinha sendo tão aproveitado antes, né, antes
Antes do Flick, o Rafinha só tinha terminado os 90 minutos de uma partida em 9 delas. Ele só jogou o jogo todo em 9 partidas de 87 disputadas, cara, e hoje ele se tornou o capitão do time, por causa de alguns jogadores lesionados, claro, mas participando em mais minutos e inclusive, talvez se Xavi ainda fosse o técnico, o Barcelona não teria virado pra cima do Benfica no jogo recente, né, já que ele teria tirado o brasileiro do jogo, mas então é isso. O Rafinha conquistou essa vaga de uma forma inacreditável, quando ninguém esperava. E o ponto é que a temporada do Rafinha é temporada de melhor do mundo, inclusive já em janeiro ele superou os números que o Vinícius Júnior fez para ser considerado pela maioria do país como o melhor jogador do mundo na temporada passada. Mas Rafinha continua sendo contestado, pessoas dizendo que ele não pode ser o melhor do mundo porque ele não tem qualidade para isso, alguns até dizendo que ele é bom jogador, mas não no nível de melhor do mundo, e aqui a gente entra nesse ponto que a galera parece não saber separar um craque geracional ou jogador histórico de um melhor do mundo. O prêmio de melhor do mundo é dado para o cara que jogou o melhor em uma temporada, né? E isso não significa que ele vai sempre ser o melhor do mundo, e nem que ele é melhor que qualquer outro jogador que não conquistou o prêmio. É simplesmente um reconhecimento de temporada, e a cada ano que passa, a galera parece entender menos isso. É impressionante. E muitos, claro, motivados pelo ponto inicial que comentei, do Rafinha não ter passagem relevante do Brasil, o que afasta um pouco o povão que não acompanha o surgimento dele, também por ter aparecido para o mundo do futebol no Leeds, né? E por isso consideram que ele nunca pode ser o melhor do mundo, porque o Neymar não foi, ou porque outros jogadores mais icônicos não foram, e isso é simplesmente bobagem, cara. Aconteceu a mesma coisa com Jorginho em 2021, Modric em 2018, que nesse caso nem merecia mesmo, mas não por esse motivo, né? Jorginho e Modric não mereciam a bola de ouro, mas o que muitos falavam era que eles não mereciam porque Xavi e Iniesta não tem bola de ouro, né? E esses dois espanhóis são muito melhores que eles e não tem nada a ver, cara. Não é um prêmio de carreira, é prêmio de temporada. Então, resumindo, o Rafinha ganhar a bola de ouro em 2025 não significa que ele automaticamente vai ser um jogador melhor que o Neymar, por exemplo, né? Ou que ele vai ser mais lembrado que um ou outro, e nem que ele foi o melhor do mundo na época do Leeds, sabe? Ele ser melhor do mundo agora não significa que na época do Leeds ele já era melhor do mundo, entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Ou então que ele vai ser melhor do mundo pra sempre, simplesmente em 2025 ele fez uma temporada de melhor do mundo. Ele foi o melhor jogador de futebol. Não machuca dizer isso, sabe? Não é definitivo, não é um prêmio infinito e retroativo. Se você acha que ele não foi bem durante a carreira, que ele não tem esse nível que tá mostrando agora, beleza, mas ele está atuando nesse nível, basta você abrir os olhos. E cara, o Rafinha pode fazer todas as próximas temporadas depois dessa muito abaixo. E assim, temporadas no nível das anteriores. Não muda o fato que na temporada 24-25 ele está assim jogando para brigar como o melhor jogador do mundo. Eu pessoalmente até acho que o Salah tá um pouco à frente ainda, mas ele tá na briga, isso é indiscutível e é merecido, porque ele não é mais aquele jogador do Leeds, do Sporting, nem do início de Barcelona. Ele evoluiu, ele tá jogando muito mais do que o bom nível que ele já tinha, e isso é digno de reconhecimento e premiação sim. E só pra fechar essa ideia, eu fiz uma comparação do Rafinha com outros 5 grandes jogadores dessa temporada, e tô deixando aí pra você conferir como ele realmente está no mínimo num top 3 de melhor do mundo até esse momento. O vídeo tá sendo gravado em janeiro de 2025, né? No futebol tudo pode mudar, mas está aí. Rafinha em número de participações em gols, ou seja, a soma de gols e assistências, só perde para Salah e Marmoush, os dois egípcios que vêm jogando muito bem na temporada. E só avisando e explicando dessa minha escolha, né? Porque eu separei os números de 3 jogadores com funções mais parecidas que as do Rafinha, né? E que vêm jogando muito bem também. Então Marmoush, Palmer e Wirtz estão ali na comparação, e também coloquei Salah, porque vem sendo apontado pela maioria como o melhor do mundo, e também o Vinícius Júnior, porque é o vencedor do The Best, é o bola de ouro moral, né? E também vem sendo apontado nessa temporada entre os fortes candidatos a conquistar de novo o prêmio. Apesar de, na minha visão, ele não ser nem top 5, mas tudo bem. Esses dois últimos são pontas, né? Mas vale a comparação para te mostrar como o Rafinha evoluiu e tá competindo sim com os grandes jogadores do momento. Então, em passes progressivos, ele só perde para o Wirtz. Até do Palmer ele vem ganhando nisso, cara. E para quem não sabe, os passes progressivos são os passes objetivos, dados em direção ao gol e que tem uma margem maior de distância dos últimos passes, ou seja, se o cara deu um passe de 2 ou 3 metros na direção do gol, já não vai contar, né? Ou então se ele deu um passe ali de 10 metros, mas no campo defensivo, também não vai contar, né? Se a bola já foi recuada para trás depois disso, se é uma triangulação, enfim. Esses casos não entram nessa estatística, são apenas passes objetivos, passes verticais e que aceleram as jogadas, e é uma boa métrica para analisar quem de fato está sendo objetivo no jogo, né? E não só tendo bons números de passe, mas tocando pro lado ou para trás. Então o Rafinha é o segundo entre esses aí nesse quesito de passes progressivos. Ele é o que mais finaliza de todos eles, né? E tudo bem, ele é o que mais finaliza, mas também não tem tanto acerto nos chutes.
então você pode considerar que ele vem perdendo gols, e realmente ele perde algumas boas chances ali para quem assiste os jogos. Mas também dá para analisar que ele é o que mais vem tentando, né? Ele vem finalizando bastante. O Rafinha tem umas 3 bolas na trave que me recordo agora e que não entram em chutes a gol, né? Mas são boas chances, então é um dado relevante também. Um outro que separei para mostrar é o número de criações que o Rafinha tem até aqui, que também é o maior desses 5 na comparação. Então, de todas as ações com bola que mostrei agora há pouco, ele já teve 148 participações em finalizações do time, ou seja, 148 vezes uma jogada que o Rafinha deu o passe, ou desarmou, ou interceptou para a bola sobrar para alguém, foi gerado um chute. Cara, 148 vezes, é mais que o Wirtz, é mais que o Palmer, que são os expoentes dos meias de criação nessa temporada, né? Ele também é o jogador que mais desarma de todos esses, com uma boa diferença para o segundo colocado, que é o Wirtz. Rafinha também é o jogador entre esses que mais intercepta jogadas, somando passes e chutes, né? Então ele é o que mais impede os adversários de fazerem isso. Então, cara, ele vence ou está entre os primeiros em muitos critérios e superando jogadores que são da posição e já jogam há um tempo. Tudo bem que Palmer e Wirtz são novos ainda, mas eles têm mais experiência nessa função que o Rafinha, que tá começando nessa temporada. Então é gigante o que esse cara tá fazendo e essa foi a discussão de hoje. Me conta aí embaixo o que você pensa de tudo isso, se o Rafinha tá te surpreendendo, se você acha que ele vai superar Salah e ser o melhor do mundo, comenta se você acha que ele realmente evoluiu ou se essa é uma temporada acima da curva, ou então se ele pode superar o próprio Yamal, né, que tem mais hype que ele em Barcelona. Deixa o like pra fortalecer o meu trabalho, dá uma olhada nos mantos da KB Prime, o link tá na descrição e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.